Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre um assunto que eu quero dividir com vocês a minha experiência, né? Tudo bem, mãe galinha. A mãe galinha é quando nós resolvemos ser mãe, né? Mãe de verdade, eu estou falando de mãe, não estou falando de uma progenitora, estou falando de mãe. O que é mãe galinha? Mãe galinha é assim que você sente quando você percebe que começa a ter um ser que começa a crescer dentro de você, né? Essa pessoa começa a fazer uma diferença muito grande na sua vida. Mesmo que você não entenda ou não perceba, mas o que acontece? Você começa a vivenciar uma situação na qual você fica um pouco assustada, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque é uma das missões, né? Eu acho que a maior missão que uma mulher pode receber de Deus é quando é agraciada por Deus, né? E recebeu o título de ser mãe. E o que é ser mãe galinha? Mãe galinha é quando a gente percebe que a gente está gerando um bebê. Então você começa a perceber que você precisa cuidar mais de você, que você precisa se amar mais, que você precisa... você começa a dar mais importância para as coisas que vão te trazer benefícios, né? Então você já começa por aí a pensar, você está pensando em você, mas ao mesmo tempo, na realidade, você está pensando nesse ser que está crescendo e que você quer que ele cresça com saúde, que ele cresça saudável, né? Então você começa a adquirir hábitos saudáveis para que você venha ter um bebê em que você não se sinta responsável por alguma coisa que der errado, caso você não tenha feito a coisa certa, né? Tá, então vamos lá. Esse neném nasce, vem para os seus braços, e aí você abre as asas e dali ele não sai. Noites, né, que você passa ali amamentando, são as cólicas, é uma série de coisas que não precisa ser pronunciado aqui. E todas nós mães sabemos que acontece, né? É aquelas noites que você acorda e você vai lá mexer no pezinho, na mãozinha para ele se mexer, né? Para você ver que ele está dormindo bem. Você coloca... Qual foi a mãe que nunca colocou a mão no narizinho do seu filho para ver se ele está respirando? Eu fazia muito isso. E muitas das vezes eles acordavam e lá ia meia-noite pro brejo. Mas é aquilo. Aí o tempo vai passando. O tempo vai passando, eles vão crescendo e tudo vai se transformando, né? Aí as transformações já passam a ser outras, em que você começa a se preocupar com a educação, com a personalidade daquela criança, no que essa criança vai ser quando crescer. Então você começa a dar a esta criança amor e ao mesmo tempo responsabilidades, de acordo com a idade dela, óbvio. E uma criança, ela precisa muito de carinho, ela precisa muito de amor, mas ela precisa muito como se fala, o amor, ele tem que ser um amor incondicional, sim, mas temos que pensar que nós estamos criando uma criança, nós estamos criando um ser que futuramente ele vai fazer parte de uma sociedade.
Então nós temos que passar para essa criança valores muito importantes, que é respeitar o próximo, se respeitar, porque quem não se respeita, não respeita o próximo. Então nós temos que passar isso para eles, respeitar o próximo, respeitar o coleguinha, dividir, né? Aprender a dividir, aprender a partilhar, né? E é uma série de coisas que nós temos que trabalhar. Bem, é uma tarefa árdua, mas muito gratificante mesmo. E eles vão crescendo, chega aos 7 anos, nós sabemos que a personalidade de uma criança, aos 7 anos é que ela começa a se formar verdadeiramente, e ele começa, daqui a pouco ele passa a ser um pré-adolescente. Aí começa aquela fase em que ele começa a se descobrir, né? Se descobrir, e é uma série de perguntas, há uma série de dúvidas que essa criança tem, e você também fica um pouco sem saber o que fazer. Bem, daqui a pouco vem a fase de adolescência. Essa fase é complicada, é a mais complicada, porque ao mesmo tempo que essa criança ela quer ser adulta, ser independente, e ao mesmo tempo ela quer colo. E aí, como fazer? E o que é mais difícil é não. É a palavra não. A mãe que amou o seu filho, né, nesse período, ou ama seu filho, dizer não é muito complicado, gente. É muito complicado dizer não. Eu disse mil vezes não, e pouquíssimas vezes eu disse sim. Por que o não? O não causa um problema sério, porque ele não aceita o não. Ele quer aquilo que vai dar a ele satisfação, e que você, como mãe, sabe que não é o melhor para ele naquele momento. E você tem que preparar esse filho para a vida, para o mundo. Você não cria um filho para você, você cria um filho para o mundo. E essa missão que Deus nos dá é a missão mais linda que uma mulher pode receber. A missão de ser mãe, de educar um filho e vê-lo crescer com caráter, com dignidade, né? com responsabilidade. Cada um dentro das suas condições psicológicas, mas que você ajudou a formar. Então, quando você recebe um filho, é como receber uma agenda totalmente vazia, né? E ali começa a ser escrita uma história. Tá, e aí você luta, é bebê, é criança, é pré-adolescência, é adolescente, começa a fase adulta, a fase da escola, porque o coleguinha pode e eu não posso, por que eu não posso fazer, e você passa muitas das vezes a ser uma pessoa muito chata, né? E assim, eles já acham que você é chata, eles só vão saber que tudo isso foi para o bem deles lá na frente, bem lá na frente, porque não existe ninguém que ame mais um filho que a sua própria mãe. A mãe, ela tem um amor incondicional. O amor de mãe é um amor que ultrapassa barreiras. E por um filho nós somos capazes de qualquer coisa. Bem, e é uma doação constante, que vai por longos e longos anos das nossas vidas. De repente, o que você vê? Um ninho vazio, porque eles crescem, casam,
ou vão morar sozinhos, ou constituir família, mas enfim, você já não faz tanta parte, você já não é aquela, você já não faz tanta parte, né? A parte já não é, você já não é aquela parte fundamental da vida deles. Mas, gente, isso faz parte da vida, faz parte, porque isso aconteceu conosco, Nós fizemos as mesmas coisas que hoje eles estão fazendo, porque nós idolatrávamos os nossos pais, e de repente nós crescemos e resolvemos ser pessoas diferentes. Queremos viver a nossa própria vida. E muitas das vezes essa vida não tem espaço para nós, né? Essa vida não tem um espaço. O espaço que eu estou falando é o espaço físico, não é o espaço no coração. Porque nós vamos amar os nossos filhos nós não podemos mais proteger os nossos filhos como protegíamos antes. Quando nós éramos galinhas, que eles estavam debaixo das nossas asas. Agora é totalmente diferente. Aí chega um momento em que muitas mães entram em depressão, entram em desespero, em depressão, começam a se sentirem abandonadas por seus filhos, injustiçadas, né? E isso não é verdade, não é assim, não é isso, entendeu? Você tem que aprender a se reinventar, Você começa a ter que ter uma nova visão da sua própria vida. Você tem que começar a viver uma vida diferente, não excluindo seus filhos, jamais. Porque nós, mães, vamos amá-los para o resto da vida. Nós vamos estar na vida deles para o resto da vida, né? Só que muitas das vezes eles não querem que nós estejamos ali presente, mas é um direito deles, porque quem nunca sentiu esse sentimento de querer resolver os seus próprios problemas? Então, o que nos resta? Confiar naquilo que nós plantamos na época que nós éramos a mamãe galinha. Aquilo que nós plantamos para que eles hoje sejam pessoas que possam viver um mundo diferente e ser exemplo para outras pessoas, serem exemplos para seus filhos, serem exemplos de honestidade, de caráter, né? E nós temos que, de mãe galinha, a passar a ser águia, voar. Ah, não é fácil. Claro que é fácil. Claro que é fácil. Basta querer. Quando nós resolvemos ser mães, nós não decidimos ser mães em tempo integral? Então, a partir do momento que você resolve se reinventar, você também começa a olhar para você. Você tem que fazer parte de um grupo social, se você tem condições financeiras, viajar, passar sua experiência de vida para outras pessoas, participar de grupos de autoajuda, essas coisas assim, entendeu? Começar a entender que nós somos úteis, nós vamos ser sempre úteis e acreditar que nós não fomos abandonadas por nossos filhos, nós somos amadas por eles sim e vamos amá-los por toda a eternidade. Apenas hoje nós não somos mais a mamãe galinha, nós somos mulheres que temos que saber que continuamos a ser mães, mas agora quem dá as cartas são eles e não somos mais nós que nós podemos ajudá-los nas dificuldades, nós podemos ajudá-los com a nossa experiência de vida, sim, mas nós devemos e podemos deixar que eles vivam as suas próprias vidas, a vida que eles querem viver.
que eles desejam viver. Então, vamos respeitar os nossos filhos, assim como nossos pais nos respeitaram quando nós resolvemos criar asa e sair do ninho. Então, hoje é só, gente. Espero ter ajudado um pouquinho, tá? Um beijo no coração de todas.